Caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. A cada semana, a Ajuda à Igreja que Sofre, uma entidade católica ligada ao Vaticano, apresenta a vocês as situações mais difíceis que a Igreja Católica vem enfrentando pelo mundo para ajudar os mais carentes, os mais necessitados e os cristãos perseguidos, pois em vários países do mundo ainda existe perseguição e até sangrenta contra os cristãos. Uma dessas regiões do mundo onde ainda há perseguição contra os cristãos são os países muçulmanos, sobretudo ali no Oriente Médio. Nós hoje vamos continuar a ouvir o padre Samir Khalil, que já numa semana anterior nós ouvimos explicando qual era a situação dos cristãos nos vários países do Oriente Médio, nos países ditos árabes. Hoje ele vai nos explicar como foi que nasceu e foi se desenvolvendo, foi se radicalizando esse islamismo extremista, esse islamismo cruel que persegue os cristãos e que é intolerante para com todos aqueles que não pensam como eles. Nós hoje vamos continuar a ouvir o padre Samir, que é um dos maiores especialistas do mundo nessa matéria. Essa entrevista foi feita em Roma. Então, diretamente de Roma, com vocês, o padre Samir Khalil. Semana passada nós falamos com o padre Samir Khalil Samir, que é professor de estudos islâmicos na Universidade de Beirute. Nós falamos sobre a situação dos cristãos no Oriente Médio, principalmente do fato de que muitos estão deixando o Oriente Médio e poucos têm a intenção de voltar. Hoje falaremos novamente deste assunto, mas iremos aprofundar o que significa a radicalização do Islã no Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos. Padre, bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Mark, por esse convite e muito obrigado a todos que estão acompanhando o programa. O senhor pode nos dizer por que esta radicalização está acontecendo neste momento e a que caminho isto está nos levando? A radicalização começou no final do século passado, o século XX, com a fraternidade muçulmana. O motivo do surgimento foi o final da Primeira Guerra Mundial e a queda do califado. Entre 1923 e 1924, tivemos o final do Império Otomano, que foi o último império muçulmano da história de mais de 13 séculos do Islã. Existe também a questão da secularização da Turquia. Os muçulmanos não sabiam o que fazer e se perguntavam quem poderia ser o novo califa. Seria a Arábia Saudita? O Egito? Mas eles não encontraram ninguém capaz de assumir esse lugar do Império Otomano. Então disseram, aqueles que começaram este projeto, disseram que deveriam islamizar os países muçulmanos, pois eles estão muito ocidentalizados. E era verdade, pois o sistema jurídico deles era importado da França, da Suíça, entre outros. Assim surgiu a fraternidade muçulmana, mas não era muito forte ainda. Era somente o desejo de deixar a sociedade mais muçulmana. E eles negam fortemente o uso da violência, mas, com o tempo, surgiu um conflito entre o rei e a fraternidade muçulmana.
E, mais tarde, depois da Revolução do Egito, de 1952, a Revolução de Nasser, um conflito entre a Revolução Socialista de 1950 contra a fraternidade muçulmana, que foi perseguida e teve membros presos e assassinados. Após isto, eles começaram a organizar a resistência e a oposição, e se tornavam a cada ano mais violentos. Então, isso começou, mas somente com um projeto político interno. Já em 1948, quando houve a criação do Estado de Israel, quando foi decidido, todos os países árabes se sentiram humilhados por este pequeno grupo chamado Israel. Se sentiram humilhados. Sim, se sentiram humilhados. E diziam que era porque existiam estados que não eram verdadeiramente muçulmanos e que eles tinham que fazer a revolução naquele momento. E Nasser também tinha essa mesma opinião. Porém, decidiu fazer isso como socialista, e os outros queriam fazer com um projeto islâmico. Logo havia dois projetos que eram oposições ao Ocidente através de Israel. Vieram guerras entre Israel e o mundo árabe, que todas as vezes era derrotado. Somente em 1973 foi que Saddam conseguiu recuperar uma parte do Sinai. Ele disse que deveriam acabar com aquele conflito, buscar a paz. Então ele decidiu ir para Jerusalém, onde fez seu famoso discurso que, como consequência, provocou a sua morte. Seu assassinato. Assassinato, mas era uma nova possibilidade. Naquele tempo, tínhamos dois países que estavam em paz com Israel, a Jordânia e o Egito. E eles continuam os dois países que não perderam nenhuma parte territorial deles. Os outros decidiram reagir lutando, e ano após ano são mais ocupados e reduzidos. Isso criou uma humilhação muito forte no mundo árabe, para os muçulmanos como um todo, pois eles não viram isso como uma simples confrontação política, mas sim Parte da Umma. parte da Umma. A Palestina pertence a Umma, pertence à chamada Dar al-Islam, a Casa do Islã. E nós não podemos, nós devemos proteger a Casa do Islã. Por outro lado, era também uma convicção religiosa, pois era algo visto até mesmo pelos judeus não crentes como um presente de Deus. Existia um confronto religioso entre duas ideologias, mesmo que para algumas pessoas esse aspecto religioso era um pretexto para a política. Então, se bem entendi, existem essas diversas forças, diversas tendências dentro do Islã, entre os muito radicais e os que se propõem a ações não violentas. E os cristãos estão encurralados no meio disso tudo. Bem no meio. E então, em 1973, 1974, houve o grande boom do petróleo. O preço do petróleo aumentou 4 vezes, o que significava muitos petrodólares. Disponíveis repentinamente. O que a Arábia Saudita ia fazer com esse dinheiro? A única coisa que eles sabiam era construir mesquitas ou centros muçulmanos, centros islâmicos. Eles construíram no Egito cerca de 1000 escolas islâmicas e mesquitas.
E até hoje continuam a fazer isso por todos os lados. Mas é todo um projeto. Não são somente os petrodólares que estão fazendo isso acontecer, mas sim a expansão do arabismo. Sim, Qual é o objetivo? sim, nós temos que entender o wahhabismo. O nome Wahhab vem de Abd al-Wahhab, que viveu no século XVIII e fez um acordo com um príncipe. Saúd. Ele patrocinava o príncipe e este, por sua vez, deveria adotar a ideologia religiosa de Abd al-Wahhab. Essa ideologia religiosa, aqui abro um parêntese, existem 4 escolas jurídicas sunitas dentro do Islã. E a mais rigorosa é a Hanbali. Hanbali era utilizada na Arábia, porém Abd al-Wahhab não a achava forte o suficiente. O wahhabismo é a escola mais fechada. É a expressão mais severa do Islã. Quando foi fundada a Arábia Saudita no século XX, no início do século XX, eles adotaram esse islamismo forte, onde cada um deve praticar exatamente aquilo que é pregado. De fato, não existe constituição na Arábia Saudita, Exato. pois o Corão serve como constituição. Sim, e com o dinheiro eles exportaram essa ideologia. Então foi exportada para o Egito, depois do Egito para a Argélia nos anos 90, depois exportada para a Indonésia. Se falarmos de maneira simplista, podemos dizer que o dinheiro do petróleo, que é comprado pela América, pela Europa, entre outros, está patrocinando a expansão desse islamismo radical ao redor do mundo? Sem dúvida, e atualmente isso está indo para a Europa e para a América também. Isso continua. Então eles tinham dinheiro de sobra, um objetivo, uma ideologia, e então começaram. Começaram a islamizar todos os aspectos externos no Egito e também dos outros países. No Egito, através deste grupo bem organizado da fraternidade muçulmana, estão expandindo o wahhabismo. Isso com a ajuda da Arábia Saudita. Isso significa a radicalização do Islã. Mas depois, quando a batalha entre Israel e a Palestina ficou mais dura, e eles perceberam que não existia uma solução no caso de Israel, o único jeito, a única maneira que eles tinham de se opor ao poder de Israel eram os kamikazes. Os homens-bomba? E isso foi visto como uma honra. Eles dizem, nós não estamos matando pessoas anônimas com bombas, mas estamos dando a nossa vida para salvar o país, para salvar o nosso povo. Eles eram vistos como heróis. De certa maneira, para eles, isso é verdade. É uma ligação interna entre política e religião. Sim. Houve o Sínodo do Oriente Médio em Roma. Os documentos finais do Sínodo falam de diferentes maneiras de tratar esse problema. Uma das propostas, por exemplo, é a de uma secularização positiva. Isto é, a ideia de que a religião deve ser separada do Estado, e essa ideia deveria ser introduzida através das comunidades cristãs. Nós cristãos sabemos das nossas limitações, politicamente falando. Somos poucos e não podemos ter a pretensão de mudar o sistema. Mas sabemos também que, baseado nisso, nós podemos fazer propostas que sejam razoáveis, que poderiam ser aceitas lentamente. Isso leva tempo.
Falar de secularismo e de laicidade em línguas ocidentais é possível, porém em árabe é impossível. A palavra laicidade existe, e humania, ou melhor, a forma mais correta é almania, com A, não com I. Almania significa secularismo, mas para os muçulmanos, que nunca viveram o secularismo, almania significa ateísmo, pois eles não conseguem imaginar um estado sem religião. A pergunta é: estamos muito atrasados? Como temos dito, os cristãos estão deixando o Oriente Médio e nos questionamos se é reversível ou não. Nós mostramos o Líbano como uma solução possível. Mas não estamos muito atrasados? Se os cristãos estão deixando o Oriente Médio, como eles podem propor uma solução? Certo. É por isso que dizemos, nós temos esperança. E isso é muito importante. Sabemos que não existe outra maneira. E antes que seja muito tarde, nós cristãos gostaríamos de dizer hoje, parem, nós temos um projeto. Estamos vindo como cristãos com um projeto, mas não um projeto cristão, um projeto para todos. E queremos trazer. Propor isto? Exato, propor esse projeto. Então, por favor, pedimos a todos que estão prontos a pôr em prática esse projeto que, por favor, não saiam do país. Sejam cristãos ou muçulmanos, não saiam. Nós queremos todos juntos construir uma sociedade baseada, o máximo possível, nos direitos humanos. Também porque hoje é o Oriente Médio, amanhã pode ser a Europa, depois de amanhã os Estados Unidos. Exato, porque se não fizermos o mais rápido possível, e se a Europa, os Estados Unidos e todos os outros, se vocês não nos ajudarem a realizar este projeto, verão que hoje nós estamos indo embora. Mas amanhã vocês que serão atacados como colonialistas, imperialistas, são essas as palavras que usam. É muito fácil dizer, você é o lado ruim, ou você nos colocou nessa situação e agora haverá vingança. Não é possível lutar contra uma ideologia usando bombas, pois instiga mais ainda as pessoas. Quanto mais terroristas matarmos, mais milhares de pessoas vão aparecer para serem terroristas. Pois eles não se veem como terroristas. É uma honra. Sim, é uma honra. É a única coisa que eles têm. Eles são desonrados em seus países. Não são nada. Então dizem, eu sou um mártir. Nós usamos a palavra mártir, shahid, e no plural, shuhada, todos os dias. Quando alguém morre, mesmo que seja, por exemplo, num acidente de carro, eles vão dizer um mártir, pois precisam de honra. Para dar sentido à vida. Sim, e agora nós dizemos, não, o sentido da vida é construir a paz. É dar justiça aos pobres, justiça às mulheres, aos negros, aos cristãos, ou qualquer grupo, qualquer pessoa. Qual é a resposta, então? A resposta é construir juntos. A palavra-chave é juntos, porque nós sabemos que nós não temos o poder de mudar a sociedade. Mas através do meu projeto, do meu exemplo, das minhas ações, é preciso dizer algo que talvez não seja conhecido. Os cristãos, e de maneira mais especial, a Igreja Católica, tem por toda parte escolas, hospitais, entre outros. Eu li que em Mali, 20% das escolas, dos serviços públicos, são administradas por cristãos, mesmo eles não sendo nem 0,5%.
E isso é uma realidade que existe através das nossas organizações, das irmãs, das freiras. Nós propomos modificar a Constituição, pois nós somos cristãos e temos esperança. Mas também é uma questão pragmática, pois se não resolvermos esse problema no Oriente Médio, logo mais o confrontaremos na Europa e nos Estados Unidos. Certo, sem sombra de dúvidas. Padre, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Mark. Foi uma conversa brilhante. Obrigado a vocês, senhoras e senhores, por terem estado conosco em nosso programa. E se quiserem saber mais sobre a situação que os cristãos enfrentam no Oriente Médio, eu os encorajo a olharem as informações para contato ao final deste programa. Esperamos vê-los na próxima semana. Até lá! Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. A nossa organização, a Ajuda à Igreja que Sofre, também conhecida como AIS do Brasil, nós temos muitos projetos de ajuda aos cristãos perseguidos, aos cristãos sofredores do Oriente Médio e de outras regiões do mundo onde o cristianismo não é bem aceito ou pelas autoridades ou por seitas radicais locais. Nós também temos muitos projetos de ajuda para regiões muito carentes do mundo, onde a Igreja Católica se esforça para evangelizar e, ao mesmo tempo, melhorar a situação das pessoas mais carentes. Como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, cada ano, entre 500 a 600 projetos de ajuda a projetos da Igreja Católica aqui no nosso querido Brasil. Se você quiser ajudar, se você quiser fazer parte dessa legião de católicos que ajudam os mais necessitados, você pode fazer da sua casa mesmo. Ligue agora mesmo a ligação gratuita para 0800 77 099 27 e pergunte como você pode fazer para ajudar a igreja que sofre. E lá lhe vai ser explicado, é muito fácil. Você pode também ir na internet, no nosso site da internet, www.ais.org.br, e lá você vai ter todas as informações sobre a nossa organização, como nós atuamos, os projetos que nós apoiamos, e também você pode ter lá os filmes, os documentários que passamos aqui na televisão. Você pode convidar os seus amigos e conhecidos para assistirem esses filmes na hora que eles bem entenderem, na hora que for mais cômoda. Esses filmes estão lá gratuitamente para você ver a hora que você quiser e com ótima qualidade. Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso programa e convidamos para estar aqui conosco mais uma vez da próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Até lá, se Deus quiser.